Terminou no Newton Santos, derrota do Botafogo para o Palmeiras, 1-0, o Palmeiras acaba vencendo o jogo, um jogo que a gente pode dizer que o Botafogo teve muitas oportunidades de gol e poderia ter saído vencedor dessa partida se tivesse aproveitado as oportunidades, sobretudo no primeiro tempo. O Botafogo conseguiu jogar bem, conseguiu jogar, digamos que melhor do que o Palmeiras, você pegar o geral assim do jogo, mesmo com o Botafogo tendo muitos jogadores reservas, era praticamente todo um time do Botafogo reserva, só não estava de reserva alguns jogadores que não tinha reposição no banco de reservas, por exemplo na zaga do Botafogo, que foi Alexander Barbosa e o Marçal que nem zagueiro é, lateral esquerdo, mas está jogando improvisado como zagueiro, John no gol, ele colocou também o Marlon Freitas, que é considerado titular, o Alex Telles, que é lateral esquerdo titular, mas porque não tem outro lateral esquerdo reserva à disposição no momento. De resto, era completamente um time do Botafogo modificado contra o time titular do Palmeiras. Mesmo assim, o Botafogo começou muito bem a partida. O Botafogo hoje teve um Correia jogando como camisa 10, teve Nathan Fernandes funcionando como um centroavante, o Santi Rodrigues atuando na meia pelo lado direito, na ponta esquerda ele tinha o Matheus Martins, jogou com o Alan como primeiro volante, dando um pouco mais de liberdade para o Marlon Freitas, inclusive pisar na área, criar mais situações de gol próximo ali realmente da área, fazer finalizações. Teve, né, o Matheus Ponte jogando como lateral direito, que fez uma boa partida, uma boa atuação, mas o Matheus Ponte pecou no lance mais decisivo, que foi a oportunidade de gol que ele teve no primeiro tempo, quando ele recebe fazendo uma jogada muito típica do Botafogo há muitos anos, que é essa bola virada de um lado para o outro, pro lateral, agredindo a última linha, né, chegando em condições de finalizar. E aí o Matheus Ponte ficou meio que indeciso nessa jogada, se finalizava, se ele tocava pro meio da área, acabou que ele não fez uma coisa nem outra. Eu acho que se ele toca essa bola, escora para dentro da área, o Marlon Freitas faria o gol. Se ele só escora realmente essa bola, o Marlon Freitas entraria com bola e tudo. Ele ficou indeciso, se chutava, se passava, acabou que não fez uma coisa nem outra. Mas o Botafogo também teve uma grande oportunidade no primeiro tempo com o Correia. Era um Botafogo dominante, que muitas vezes pressionava o Palmeiras lá no campo de ataque, o Palmeiras até recuperava a bola em alguns momentos, mas o Botafogo rapidamente, com seu pé de pressiona, recuperava essa bola e se mantinha no campo de ataque. Teve um momento do jogo que o Palmeiras ficou sem contra-atacar. O Botafogo era muito superior no primeiro tempo. Teve essas oportunidades todas que eu já falei aqui para vocês. A do Correia muito clara e a oportunidade também do Matheus Ponte extremamente clara, que poderiam ter saído gols do Botafogo. O Botafogo poderia já estar com uns 2-0 ali em cima do Palmeiras, mas o Botafogo vacila em um ponto que o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras muitos jogos não joga bem, mas consegue vencer, porque o Palmeiras é resiliente. O Palmeiras se defende, sabia qual eram as dificuldades do Botafogo, mas o Palmeiras é um time que fica muito atento nesse setor de meio de campo para recuperar essa bola rapidamente e ligar a transição rápida. E foi assim que saiu o gol do Palmeiras. O Botafogo erra no meio de campo, na verdade o gol do Palmeiras recupera a posse de bola, transição rápida, em 3 toques o Palmeiras está de cara pro gol. Felipe Anderson no mano a mano com o Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa talvez achou que o Felipe Anderson ia cortar pro outro lado, mas o Felipe Anderson utiliza um espaço que tinha vazio, o Barbosa fica meio que sem entender a jogada, acaba levando o drible, aí o Felipe Anderson finaliza com maestria contra o John e faz 1-0 Palmeiras. A gente sabe, Palmeiras é muito difícil de ceder depois do resultado, depois que está na frente, e foi mais uma vez muito complicado. Se já estava difícil para o Botafogo, né, com o jogo em 0-0, o Palmeiras já fazia a marcação com as linhas um pouquinho mais baixas, no segundo tempo foi mais ainda. O Botafogo volta do intervalo depois de um bom primeiro tempo do Santiago Rodrigues, Matheus Martins com uma boa movimentação, a gente teve o Correia com uma boa movimentação, mas acabou perdendo o gol, né, e isso pesa muito na atuação final para ser criticado, para o torcedor ficar incomodado com o Correia, que é um jogador que tem um estilo de jogo mais realmente cadenciado, é um jogador que dá muitas vezes velocidade ao jogo com troca de passes, mas acabou perdendo um gol que pesa, né? Se o Correia faz aquele gol no lance cara a cara com o Everton, claro, tem o mérito do Everton, mas se ele faz o gol, o Botafogo sairia na frente do placar. Mesma coisa do Matheus Ponte, que errou, mas, cara, isso acontece, isso é do futebol. Mas o Botafogo no primeiro tempo não fez um jogo ruim, foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu aproveitar a oportunidade de gol que teve. Esse foi o diferencial. Só que no segundo tempo o Botafogo tem uma queda um pouquinho mais de produção. Isso acontece porque o Palmeiras baixa ainda mais o seu bloco de marcação. O Botafogo tem uma pequena queda de produção. O Santiago Rodrigues já não consegue mais se encontrar tanto assim no jogo. Você tem o Matheus Martins que já não consegue mais vencer tantos duelos ali na ponta esquerda. Você tem um time do Palmeiras um pouquinho mais posicionado, tentando explorar mais as situações de contra-ataque, mas mesmo assim o Botafogo continuou em cima do Palmeiras. É claro, quando você
tá buscando resultado, você vai tentar se impor, você vai deixar o espaço atrás. Então o Palmeiras tinha um pouco mais de espaço para contra-ataque, mas não era que o Palmeiras era muito perigoso. O Palmeiras, quando ia para os contra-ataques, teve uma, duas oportunidades ali no segundo tempo, também que poderia ter marcado o gol. Depois que já estava perdendo o jogo, o Ancelotti tentou fazer algumas substituições, colocou motor, colocou muitos jogadores titulares, depois acabou fazendo, digamos que uma salada de frutas no time do Botafogo, mexeu muitas posições, Marlon Freitas foi para a zaga junto com o Marçal, o Montoro foi jogado segundo volante ao lado do Danilo, mais para a reta final, colocou o Jefinho na ponta pelo lado direito, deixou o Matheus Martins pela esquerda, tirou o Nathan Fernandes, que era referência de centroavante, colocou o Savarino junto com o Correia lá na frente também. Então o Botafogo ficou muito modificado, muito mexido, tentou empatar no abafo. O Jefinho entrou bem no jogo. Há de se destacar, se teve uma notícia positiva hoje, foi a boa entrada do Jefinho, fez algumas boas jogadas mesmo jogando pelo lado direito, que não é o lado que ele prefere, mas o Palmeiras conseguiu se segurar. O Palmeiras é um time chato de você enfrentar, e quando você tem essa oportunidade contra o Palmeiras, você precisa aproveitar. Eu falei, o Botafogo fez um bom primeiro tempo, fez um bom jogo até para a expectativa de um time sem entrosamento, de um time muito modificado. O Botafogo fez um bom jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades de gol. Só destacar que teve esse lance aqui que foi muito polêmico, de um possível pênalti em cima do Correia. É bem verdade, o jogador do Palmeiras chuta a perna do Correia por trás. É um lance que, se o Correia talvez cai na hora, não demora um pouquinho para cair, o juiz talvez daria pênalti, mas aí não importa, é pênalti de qualquer jeito. Tem um chute por trás da perna dele dentro da área. Não sei qual foi a interpretação do VAR, até porque não teve áudio do VAR, não teve nem esse lance, nem foi checado, pelo VAR, o árbitro nem foi lá ver na cabine e tudo mais. Só que é um lance extremamente polêmico. A gente já viu nesse campeonato, nesse mesmo campeonato brasileiro, muitos lances, muito menos impacto de toque, de chute, de qualquer coisa que seja assim, serem marcado pênalti. Esse lance aí, pelo menos, eu acho que o juiz deveria ter sido recomendado para ver. Mas aí o torcedor já tá puto com o Correia, o próprio torcedor do Botafogo já tá tipo, foda-se, não foi pênalti não. Alguns sim, outros não, mas comentem embaixo a opinião de vocês. E assim foi a derrota do Botafogo para o Palmeiras. Jogo, como eu falei para vocês, o Botafogo não jogou mal, conseguiu gerar situações de gol, teve esse chute aí do Marlon Freitas. O Botafogo estava trabalhando muito bem essa bola na entrada da área, o time do Botafogo mais sem uma referência em si. Tinha o Nathan, que era referência, mas é um jogador muito móvel, então gerava bastante movimentação no ataque do Botafogo. O Palmeiras teve essa chance com o Vitor Roque, que é um tipo de jogada que eu acho que o Botafogo precisa treinar e melhorar. Essas jogadas de escanteios, de cruzamentos, o Botafogo muitas vezes perde esses duelos. E é algo que precisa melhorar. Tentativa de chute do Vitor Roque. Tentativa de finalização do Murilo, mas essa bola vai muito pra cima, Não passa nem levando perigo ali ao gol do John. E era o Palmeiras com um time titular contra um time do Botafogo bem reserva, Com pouquíssimos titulares. O Botafogo tem essa chance com o Matheus Ponte, é que o Nathan peca demais, cara? Eu até acredito que tem um cacoete do cara não ser centroavante, mas ali eu acho que dava pra chegar batendo, O Nathan dominou errado essa bola ali e perdeu uma boa oportunidade pro Botafogo, mas o Matheus Ponte estava conseguindo bastante espaço ali pelo corredor pela direita, com bastante liberdade para atacar, com o Santi Rodrigues pisando mais por dentro. E era um Botafogo se impondo, recuperando bolas. Parecia que o gol do Botafogo estava ficando mais maduro para sair a qualquer momento nesse primeiro tempo. Conseguiu jogar melhor do que o Palmeiras. E aí o lance do Correia, cara? Esse gol aí é inacreditável não ter acontecido. Claro, tem muito mérito do Everton, a gente pode falar isso, mas o Correia aqui não pode perder esse gol. Um atacante do nível do Joaquim Correia, defesaça do Everton, mas atacante do nível do Joaquim Correia, contratado para decidir. Tem que decidir esse lance, tem que fazer o gol. Bolão do Santi Rodrigues. Santi Rodrigues foi muito bem no primeiro tempo, poderia ter dado pelo menos 2 assistências, mas como não saíram gols nos lances, muita gente vai falar que ele jogou mal, porque às vezes a pessoa analisa só, deu assistência, jogou bem, não deu assistência, não se tornou gol, jogou mal. Não é assim, você tem que analisar o jogador no completo. A falta que ele sofre aí no carrinho do Aníbal Moreno. Matheus Ponte errando esse cruzamento aí, não pode, Chega na linha de fundo, faz a jogada certinho, passa bem, dribla, chegando na hora de cruzar.
acaba cruzando muito mal, essa bola vai pra fora, faz a curva por fora, né? Essa jogada estava impedida do Nathan Fernandes. Nathan Fernandes não é centroavante, né? Hoje estava quebrando um galho, aí mostra que a contratação do Mascherano foi completamente inútil, né? É um jogador que desde que chegou o Botafogo não mostra o que veio, o Mascherano. Esse lance aí que reclamaram de pênalti, mas pouca reclamação, né? Realmente não houve nada. O jogador do Palmeiras pula, né? O Kelvin. O juiz já tratou de falar que não houve nada nesse lance, vida que segue. Olha essa jogada do Matheus Ponte. Cara, eu até acho que ele quis escorar pro Marlon Freitas. Inacreditável, né? Bolão do Santiago Rodrigues ali pra ele. Ele perde essa oportunidade que se ele rola no Marlon Freitas bem, né? Bem feito ali o passe. Provavelmente sairia o gol do Botafogo nesse lance. Botafogo perde a bola, transição rápida. Alexander Barbosa é atraído ali pelo drible. E aí o Felipe Anderson fez o que o Correa poderia ter feito, né? Definiu melhor, fez o gol. E esse gol vai acabar definindo a vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. No segundo tempo não teve tantas oportunidades como na primeira etapa. Foi um segundo tempo mais fechado, mais brigado. Palmeiras mais realmente lá atrás, né? Defendendo a vantagem do 1 a 0. Jogar contra o Palmeiras é isso, cara. Se você não matar o Palmeiras quando tem oportunidade de gol, complicado. O Botafogo teve essa finalização do Savarino, boa defesa do Everton. O Everton foi muito importante para garantir esses 3 pontos aí para o Palmeiras, que o Botafogo teve possibilidade de vencer o jogo. O Palmeiras tem essa grande chance com o Vitor Roque, mas uma grande defesa também do John. Defesaça do John. Depois dessa bola no rebote, eu acho que o jogador do Palmeiras nem estava impedido, né? Mas o Danilo fez o corte. Pedido de pênalti, mas aí não foi nada. O braço do Matheus Ponte está muito junto ao corpo. Foi nada. Mais uma chance do Botafogo, Matheus Martins, o Savarino toca essa bola de letra e ela pega, também não foi pênalti não. Esse lance não foi nada não, essa bola pegou na barriga do Gustavo Gomes, não foi nada, pegou na costa, depois na barriga. Tentativa de chute do Correia, mas essa bola saiu desviada, né? Saiu mais fraquinha. Tentativa de passe do Montoro pro Alex Telles, que acabou ficando forte demais. Também o Alex Telles não é um jogador de tanta velocidade assim. No final das contas, 1 a 0 Palmeiras em cima do Botafogo. Mas é isso, cara. O Botafogo tem um jogo importantíssimo agora no meio de semana contra a LDU. O Campeonato Brasileiro fica mais difícil porque o Botafogo, a cada rodada que passa, que não consegue fazer os 3 pontos, fica um pouco mais atrás, né? E aí acaba dando 3 pontos pro Palmeiras, que em tese é um dos favoritos aí a conquistar o título, que é o segundo colocado agora do Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Comenta embaixo a opinião de vocês. Eu fico nessa. Abração do Francesco. Nós fui.